Quando o sol se despede no horizonte, o dia abre espaço para uma protagonista iluminada. São vários nomes: Luna, Moon, Jaci, Lua. Silenciosa, ela nos acompanha, nasce, cresce, se enche de luminosidade para depois minguar. Assim é a vida do homem, a minha, a sua, a de cada um dos meninos e meninas que fazem parte do projeto Moinho Cultural Sul-Americano, que em 2011 completa 6 anos de existência. Desta vez, a Lua serviu de inspiração para contar a história de cada um destes personagens. Lua, Moon, né, Jaci, os nomes todos que a gente deu para a Lua. Surgem diferentes personagens tão importantes, tão criativos, tão fantásticos. Um nascimento, crescimento, maturidade. São ciclos, né, que vai passando os nossos olhos todos os dias, né? Gostaríamos que todos, nesse transcorrer da vida, fossem guerreiros. Eles estão vivendo esse ciclo e sabe-se o que está crescendo dentro deles, né? Sejam bem-vindos à Luna, um espetáculo sobre a vida. Galileu, Galileu, acabas de receber a intimação do Tribunal do Santo Ofício. Eles te acusam de heresia por difundires a teoria de que a Terra não é o centro do universo. O dia já foi embora, a noite está chegando e a nossa história está apenas começando. Daqui a pouco você vai conhecer Ingrid, Núbia e Leandro. Eles eram crianças e descobriram um mundo novo através da arte. Meio que inexplicável, porque se você sair assim de uma vida que você tinha,
Você não tinha nenhum sonhos, não tinha planos, objetivos, nem pensar. E você entra assim num lugar assim onde você encontra a arte. Por estas ruas de paralelepípedo cheias de história, que levam ao Porto Geral de Corumbá, ao Pantanal sul-mato-grossense, mais de 900 crianças e adolescentes fizeram o mesmo trajeto nos últimos 6 anos, em busca de educação através da arte. Hoje são 319 alunos do Moinho Cultural Sul-Americano. Alguns fazem parte dessa história desde o começo. E assim como a lua que cresce no céu, eles desabrocham para a vida para se iluminarem como artistas. Meu nome é Núbia Silva dos Santos, eu tenho 14 anos. Eu estou aqui no Moinho, já vão fazer 6 anos. Eu me vejo uma boa bailarina, eu sou dedicada, eu me esforço bastante, eu faço de tudo para conseguir ser melhor em tudo que eu faço, né? Passou aqui na nossa rua um carro de som anunciando que haveria uma seleção para as crianças nesse projeto do Moinho. Como ela, foi quase todo mundo do bairro, as crianças, tudo. O garoto foram praticamente todos selecionados. Aí começou a Núbia no Moinho. De 2 a 3 aninhos, ela começava a se esticar na sala, aí ela via um comercial na televisão, ela falava: mãe, coloca eu naquela escolinha que eu ia aprender a dançar balé, né? Só que assim, balé antes aqui era mais para pessoas que tinham. Por exemplo, tem muitas academias de balé aqui que é privado, né? Tem que pagar para seu filho fazer aula e não é barato. Aí surgiu o projeto, eu coloquei ela. Falei, eu vou acreditar.
Ah, é meio que inexplicável, porque se você sair assim, de uma vida que você não tinha nenhum sonhos, não tinha planos, objetivos, nem pensar. E você entra assim num lugar assim onde você encontra a arte, onde você encontra a música, onde você ouve vozes cantando. O balé expressando através de um gesto. Se você não via nada disso, você entra aqui e você fala que está em outro mundo. Eu entrei aqui em 2005 e eu tinha apenas 11 anos. Eu não imaginava que talvez eu tocaria um instrumento como hoje eu toco. Eu não imaginava que eu ia dançar como eu já dancei, cantar como já cantei. E assim, eu ter passado por todas essas etapas e chegar onde eu cheguei, não foi tão fácil. E por mais que uma pessoa chegue e fale, você tem 5, 6 anos de música, para você é fácil. Não, sempre é um desafio quando você recebe uma partitura. Pom, 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 pom. Vai lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Isso, muito bom. Quando dizem que você tem algum dom, você meio que você se sente, eu sei que eu tenho esse dom. Agora, quando você não tem aquele dom e depois de um tempo você passa a ter, é muito mais gratificante. Quem ama não consegue explicar o que sente pela outra pessoa. E a música é assim. Se você a ama, você não consegue a definir, até dentro de você mesmo. É algo extraordinário.
nome é Leandro, estudo no projeto do Moinho. Meu sonho era mesmo tocar bateria. Quando eu vi a bateria pela primeira vez na sala, fiquei louco para tocar. Tipo assim, quando eu toco bateria, sei lá, fico sonhando, parece que eu tô tocando em uma banda, penso alto, entendeu? Parece que eu tô tocando em cima de um palco, então eu fico muito alegre. Eu vi muitas coisas mudar, né, na minha vida, quando eu toquei a música. Através deles interessaram no projeto aqui, foram animando cada vez mais que passava o dia. Aí eu fui gostando cada vez mais, né, do projeto também. Aí comecei a me dedicar mais, né, para poder, né, dar mais iniciativa para eles. Além de faxineiro, né, como eu faço limpo sala, agora sou produtor também de palco, né, de tudo agora. Hoje estou muito feliz, graças ao Moinho, né. Ela, minha filha, Lavínia Aparecida Rodrigues da Silva, e o meu filho, Leandro Henrique Rodrigues da Silva. Vocês são a família? Moinho. Moramos aqui no Moinho Cultural e trabalhamos aqui também no projeto. Como bela, teu mágico astro, que em noites de lua me chamas de tua. Porque me queres serena, um foco de paz, luzino nas noites de lua. Porque não vês que sou fria, sem sombra de ar, não sou um lugar pra alguém feliz assim. Porque me tens como bela, teu mágico astro, que em noites de lua me chamas de tua. Em minha face oculta eu guardo segredos e marcas do tempo em que eu girei. Mas olha pra esse planeta
E olha que este é só o começo do caminho, ainda vem muita coisa pela frente. Está chegando a hora da lua cheia. Você vai ver que até a mais sorridente das bailarinas tem muita história triste para contar. É difícil você chegar em um lugar onde você não conhece e se sentir um pouco inferior ao nível delas. Dizem que a vida é feita de sonhos, porque o que já foi realizado pertence aos outros. Mas sonhar significa também fazer sacrifícios. É olhar para si mesmo, compreender as próprias limitações e depois encontrar um caminho para superá-las. É observar o próprio sonho, assim, de longe. Vencer o medo, o preconceito, a decepção. A vida desses artistas é assim. Para alcançar os sonhos, é preciso primeiro passar pela temida fase da lua cheia. Mas não se assuste. Em Luna, você vai entender que a dor também faz parte do aprendizado. São problemas que eles trazem de fora para dentro, né? Às vezes não tem o que comer em casa, ou às vezes está passando por necessidade financeira, os pais ficam estressados, né? Daí surge toda aquela briga, aquela situação chata que a criança também ainda não entende. E às vezes eles chegam aqui tristes, às vezes, né, mal-humorados, e ali você tem que ter sensibilidade para identificar a situação deles, né? Eu sofria quando eu era criança, no meu primeiro ano de balé aqui no Moinho, quando eles descobriram que eu fazia dança. Começaram a me chamar de menininha, que se eu fizesse balé eu ia virar menina, porque eu fazia com menina. Isso acho que com certeza acontece com a maioria dos meninos que ficam principalmente na dança. Meu nome é Cauã Cunha Coelho, eu tenho 14 anos. Há 4 anos eu faço balé no Moinho. Foi vontade própria. O que eu sinto é que eu tô, sabe, feliz esse negócio fazendo a dança. De preconceito também do aluno que sai da dança e vai para a música, porque sofre preconceito na escola, às vezes até em casa, né, com o pai ou padrasto que não entende, não aceita, né, e principalmente escola. Eu até cheguei de ir para a diretoria, por causa eu bati num garoto porque ele xingava muito. E xinga bailarina, fala as coisas sobre o preconceito. Fechou. Ela se contande. Eu pensei assim, se for pra eles ficar me xingando, eu vou parar de dançar, mas aí minha mãe falou, deixa eles que falam, nem liga, continua e não dá ouvido pra eles, aí eu continuei. Que é a base para eles poderem, né, não sofrer mais o preconceito e a amizade. Se eles têm amigos verdadeiros, aí eles vão contar com eles. Abre segunda posição e fechou. Meus amigos falando, você tem seu filho no balé, você não acha que ele pode aí partir para outra, desencaminhar essas coisas? Eu falei, não, isso daí é o que manda é a educação em casa. Você faz a educação em casa para poder andar bem na vida. E eu também gostava de dança e eles pediram. E filho, quando pede, você tem que procurar até conseguir. Eu nem imaginava que ia ter uma família praticamente quase perfeita, né? Porque a gente não existe família perfeita. Mas eles, graças a Deus, só me dão alegria. Difícil você ter um filho que quer seguir uma coisa que é boa, não é errada. Entendeu? E a gente fica emocionado por causa de ter um filho assim que queira subir, que se pensa bem alto. Uma vez nós encontramos um guri ali que tomou 4 tiros, aí os caras pegou e jogou ele na água e o outro amanheceu enterrado. Mataram ele de noite e amanheceu enterrado, as crianças foram soltar pipa e acharam ele. Entendeu?
Isso daí não é bom pra gente que mora aqui, né? Uma criança ver isso, é um trauma, né? Por isso que quando ele está no moinho, a gente fica calmo, aliviado, e não tem preocupação. Destino que arruine o bem. Não há nesse mundo um sorriso puro feito de criança, nem o mal que nasça de uma linda flor. Quando a lua cheia cria sombras tristes num lugar estranho, deles se ouvem vozes que uivam ao luar. Uivam pequeninos inocentemente, sem saber porquê, e cultivam o sonho de jamais morrer. Sei que alguma hora vão perder o brilho do olhar e trazer o medo ao mundo que deseja paz. Se o mal nasceu, que nada disso possa acontecer, e que a lua cheia brilhe para o bem. Eu chegava aqui com dores no estômago, na perna, no pé. E às vezes a gente ficava ali, não sabia o que fazer, leva no médico, né? Reta, não inclina o tronco. Fica, se aguenta, bora. Um pouco de insegurança, um pouco de medo de não conseguir fazer certo, entende? É um pouquinho de tudo, um pouco de cansaço. Então isso tudo influi um pouquinho. Agora, bailarina não pode existir nunca. Nunca. O espetáculo da Bela Adormecida que a gente fez no meio do ano. Foi muito difícil, porque foi um espetáculo que foi quando eu virei mocinha, sabe? E pra mim ficou tudo mais difícil, tudo mais emocionante, o nervosismo aumentava mais ainda. Eu toda lá vestida de branco, assim, pra me dançar, eu tinha que esquecer aquilo
Pra mim conseguir dar o meu melhor na hora de eu estar dançando. Pra mim foi muito difícil, foi muito marcante pra mim isso. Se a gente transformar e passar isso por nossas vidas, a gente vê que no início a gente não sabe nem dar o primeiro passo. A gente aprende até a andar. E depois que a gente aprende a andar, a gente já quer correr. E a vida é assim, quando numa partitura, se eu já sei tocar uma música e lá atrás, lá na frente, assim, tem coisa difícil, se no começo eu achava que era fácil, eu vou andar, eu vou querer correr, aí vai chegar no final, eu vou cair, porque a vida é assim. Eu sou a Aline, tenho 14 anos, já faz 4 anos que eu faço balé no Moinho e esse ano eu tive o privilégio de conhecer a Alemanha. Tudo começou quando a Márcia veio aqui nessa mesma sala de balé e contou que um bailarino ou uma bailarina iria para a Alemanha passar 10 dias para fazer um teste.
E eu nunca imaginava que seria eu, né? Porque eu sou uma das que tem menos experiência aqui, eu tenho só 4 anos de balé e nunca passou pela minha cabeça, né? Quando eu cheguei lá, tava frio, né? Aí eu fui descansar um pouquinho, conhecer o caminho, né? Pra ir pra escola. No outro dia eu fui pra aula de balé, fiz aula. O mais difícil, eu acho que foi ficar longe da família, né? Nunca tinha ficado assim, tão longe da minha mãe e do meu pai. Então foi um pouquinho difícil, né? É assim, né? Tudo pra você tem que ter um objetivo, você tem que se dedicar, né? Dar o melhor de si pra tudo, né? É difícil você chegar em um lugar onde você não conhece e se sentir um pouco inferior ao nível delas. Apesar de que todo mundo fala que é difícil, mas eu não vou desistir tão fácil. Vale muito a pena você vir aqui no Moinho todos os dias, no sol, e depois você mostrar tudo aquilo que você aprendeu. Você se sente muito feliz no palco. Pra te convencer.
problemas, mas depois que eles passam, tudo fica mais simples e o objetivo ao alcance das mãos. No próximo bloco, você vai ver que os alunos do Moinho Cultural estão aprendendo a lidar com as perdas. E a lua muda de fase mais uma vez. Olha, pensa, dança, mas conta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que você sonha para você? Eu sonho ser musicista e eu quero cantar. Sob a luz da lua, é no palco que esses seres imaginários ou reais se encontram, cada um com um brilho próprio. Como todo ciclo tem seu fim, Luna também chega ao ciclo final. Na fase minguante, é hora de falar do limite entre a vida e a morte. Em 2011, o Moinho Cultural perdeu um de seus maiores idealizadores. O maestro Leonardo Sá deixou a vida antes de ver sua última obra, Luna. Mas a certeza de que a vida é também um ciclo de renovação foi também motivo para transformar este espetáculo em uma bela homenagem. Deixou marcado o compositor que fazia peças de música para nós tocar. No Moinho Conte, ele faleceu e isso ficou muito difícil, né? Porque nós pensamos que esse projeto no final do ano não podia acontecer, mas todas as pessoas estavam dando força para nós continuar o projeto dele, que isso ele ia ver como o melhor presente que nós poderíamos dar para ele, não desistir do projeto dele, continuar em frente. É incrível, porque a vida é inexplicável. Ele parece que ele tivesse fechado um ciclo, só que ele fechou muito antes do que ele queria, porque ele queria estava programando para começar de novo no ano que vem, muito melhor. Então, e até nisso, parece que ele estava falando dele, né? Acho que Luna veio exatamente no momento certo, foi escrito no momento certo, mas para a gente ter força para superar o que a gente está passando agora. Sabe? Porque se fosse qualquer outro espetáculo que não me fizesse refletir tanto sobre as fases da vida, que é natural, né? Então, assim, o que eu mais passei para as crianças, quando fui anunciar, como anunciar para criança pequenininha, né, de 8 anos, assim, que o Léo estava ali ontem, não estava mais aqui, falei, crianças, é natural, isso acontece, é um ciclo natural que tem que ser 100% aceito por nós, humanos. A gente não comanda a nossa vida, é um ciclo, né? Veja, Galileu, nem todos se dão conta de que este é um planeta que celebra a vida. E que em cada pedacinho de sua superfície, ou acima ou abaixo dela, pulsa uma esperança de futuro. Pensa, Galileu, a saga dos poderosos tudo destrói em nome do progresso, ou atribui à ordem natural das coisas o próprio império da morte. Dança, Galileu, chegaste ao limiar da lua minguante e ao próprio inverno de tua existência. Mas sabes que acima de tudo está o ciclo das coisas e que um novo crescente
surgirá em poucos dias. Ich komme aus Deutschland, ich komme aus Weimar und ich hoffe, wir können schon ein bisschen mehr. Wie heißt sie? Isso heißt Kendrick. Nós somos alunos do balé e da música e futuramente a gente tem um sonho, né, de ganhar bolsa de estudo de música ou de dança lá na Alemanha. E a gente teve a duração de 6 meses de alemão e temos o professor que está estagiando aqui, está fazendo intercâmbio e a gente está tendo um reforço com ele para não parar e estar sempre dialogando em alemão. Muito importante para mim, porque eu já penso assim, eu aprender alemão, eu vou poder ir para a Alemanha, né? Para eu poder ficar lá. Entra às vezes criança com um sorriso do lado de dentro, que não consegue colocar para fora, um brilho do lado de dentro. E que quando a gente vê que da luzinha que eu sempre falo, né, assim, quando a gente enxerga que ele colocou essa luz para fora, que brilhou os olhos e sorriu, tá lá, lindo, pronto, se encontrou, se achou, pronto. Então esse é um momento assim, ápice de realização, especialmente para mim. De repente o professor está esperando mais técnica, né? Mas o que a gente busca no moinho mesmo não é só essas piruetas bem dadas e essas notas bem tocadas. Mas essa pirueta, de repente, dada o dia inteiro, de brilho no olho, de luz e sorriso. Porque aí a gente vê que a pessoa está segura de si.
Então isso é extremamente importante. Pessoal, hoje nós vamos fazer a dinâmica da vida de vocês. Quem eu era antes de entrar no moinho? Tá combinado? Quem eu sou hoje é a segunda pergunta. E a próxima pergunta, qual vai ser? Quem eu quero ser, isso. Eu era de Minhoca. Sou uma estudante. Quero ser uma bailarina. Eu era folgado. Eu sou forte. Eu quero ser baterista. Quem eu era? Era uma menina que dormia muito e assistia. Quem eu sou? Hoje eu sou uma menina que estuda no Moinho Cultural Sul-Americano e sou muito feliz. Quem eu quero ser? Uma ótima bailarina e uma delegada. Eu só comia, dormia e assistia. Agora eu sou uma cantora de coral. Eu quero ser uma professora do Moinho. Pesquisava ideias e guardava na memória. Agora estou me tornando um artista. A cada nota uma alegria, a cada lua uma vida e viajar pelo mundo. Agora vejo lua, luna e Monjaci. Mas agora o meu desejo é ser que nem Beethoven, um profissional pianista. Então eu sempre acho que a gente está iniciando. 6 anos a criança está pequenininha, né? Assim, então tem muito para se fazer. Os meninos que estão aqui vai ser quem vai fazer o moinho, acho que daqui 6 anos, daqui 10 anos, sabe assim. Mi nombre es Fabricio Alaro Guaita. Yo estoy aquí 2 años en el Moinho desde el año 2010. Yo aquí tengo varios amigos, es por eso que me gusta también, yo aprendo. Me encanta. Esse desejo veio do meu esposo. E apesar de depois de muitos anos, foi despertado pelo desejo da música. E então o primeiro investimento foi comprar bateria. Então nós tínhamos em casa. E o Luiz Daniel já cresceu nessa atmosfera. Então bem pequenininho ele já sentava no banco, pegava a baqueta e já começava. E foi começando a se observar a pegada que ele tinha, como dizem os bateristas, a pegada. A vida ela é feita de oportunidades. E assim eu vejo um moinho como porta de oportunidade. Assim como o minério tem sido transformado em remédio, bicicleta e tantas outras coisas, crianças nesse espaço têm tido a oportunidade de assim vislumbrar um futuro através de dança, através da música e tantas outras coisas. Crianças que às vezes algumas pessoas de repente olharam e não deram nada. E eis aí elas surgindo. Olha, pensa, dança, mas conta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que você sonha para você? Eu sonho ser musicista e eu quero cantar. Tudo se dançava meio samba, meio blues. O que é a música para você? A música pra mim parece uma paixão, que eu sempre sonhei tocar. Você vai realizar esse sonho? Como? Lutando, treinando.
Para concluir esta história cheia de magia, nada melhor que usar a poesia. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Até a próxima lua, porque o espetáculo vai continuar.